Olá a todos e todas, eu sou a Marina, professora de Biologia aqui do cursinho FATEC ETEC, e hoje a gente vai dar uma continuidade da aula passada que a gente falou sobre célula, lembra? Então a gente fez uma analogia, comparou a célula com uma indústria, uma fábrica de brinquedo, a gente falou. E vocês lembram quem era o chefe? Eu vou dar uma dica aqui, ó. O chefe era o DNA. Então, o nosso DNA, ele é o chefe da indústria porque ele comanda a célula, ele comanda a nossa indústria. Então, ele tem lá informações para comandar as reações de toda a célula. E ele consegue coordenar isso principalmente através de proteínas, gente. Como é que ele consegue falar para a mitocôndria que está na hora de fazer mais respiração celular? Como ele consegue falar para o lisossomo que está na hora de fazer mais lisossomo? Enfim, ele faz todas essas conversas através de proteínas. Gente, proteína é praticamente tudo no seu corpo. Lembra que eu falei água, depois proteína? Se você tiver que chutar alguma coisa do tipo, tal molécula, qual tipo de estrutura ela tem? Eu chutaria proteína, porque a gente tem proteína pra caramba no nosso corpo. Vamos dar uma olhada aqui em algumas proteínas que a gente tem e quais funções elas possuem. Beleza? Então a primeira de todas e super importante são as enzimas. Gente, enzimas são catalisadores naturais. O que isso quer dizer? Elas aceleram a velocidade das reações. Então, por exemplo, a reação de respiração celular iria acontecer se a gente não tivesse as enzimas dentro da mitocôndria, mas ela ia demorar aí para a base de uns 100 anos. Com a mitocôndria, com as enzimas que a gente tem, ela acontece em segundos ou até minutos. Então, as enzimas, elas aceleram muito a velocidade das reações biológicas. Então, elas são fundamentais. E por que elas aceleram? Porque elas aproximam os substratos. Então, elas aproximam as substâncias e faz com que eles reajam mais fácil. Beleza? Outro tipo de proteína aqui que é muito importante são as proteínas de reconhecimento. Então, essas proteínas estão principalmente localizadas nas membranas. E é isso que faz uma célula reconhecer a outra como sendo parecida. Então, por exemplo, como a gente sabe que uma célula de vírus ou que uma célula de bactérias não é uma célula do nosso corpo? Através dessas proteínas de reconhecimento. E aí a gente percebe que é uma célula diferente da nossa, porque ela tem proteínas diferentes, as estruturas são um pouco diferentes, e a gente consegue mandar o nosso sistema imune atacar essas células de bactérias ou essas estruturas virais. Lembrando, né, que vírus não tem célula. Então, proteína de reconhecimento é extremamente importante também. A gente tem hormônios também. Nem todo hormônio é uma proteína. Como eu falei na outra aula, quando a gente falou da importância do retículo endoplasmático liso, os hormônios sexuais, eles são compostos de gordura. Mas a gente tem outros hormônios que são de proteína, por exemplo, a insulina. Então, a insulina é um hormônio que é proteico e é muito importante. Por quê? Os hormônios, eles conseguem comandar reações em órgãos diferentes. Então, as enzimas normalmente agem numa mesma célula. Os hormônios, eles caem no sangue e conseguem mandar outro órgão lá longe fazer uma reação diferente, como, por exemplo, absorver glicose. Então, o pâncreas produz a insulina, manda para o sangue e as outras células do seu corpo conseguem absorver glicose por causa da insulina. Ok? Anticorpos, gente, agora está muito em alta com o coronavírus. O que são anticorpos? Anticorpos são proteínas. A gente sempre confunde achando que é célula, não é, gente. Anticorpos são proteínas que se ligam no vírus ou se ligam na bactéria e eles conseguem neutralizar esse antígeno, esse patógeno. Por quê? Porque para o vírus entrar na nossa célula, ele precisa se ligar à proteína de reconhecimento da nossa célula. Ele precisa enganar a proteína de reconhecimento da nossa célula. Se o anticorpo está ligado no vírus, a parte do vírus que ia ligar na nossa célula não está mais exposta, porque o anticorpo está cobrindo ela. E se o anticorpo está cobrindo essa parte, o vírus não consegue entrar na nossa célula. Então, o anticorpo é muito importante no sistema imune, uma proteína importantíssima do nosso corpo. Que mais, gente? Proteínas de transporte. E aí é transporte tanto no sangue, quanto transporte de fora para dentro da célula. Então, lembra quando eu falei da permeabilidade seletiva da membrana? E eu falei que a difusão facilitada é facilitada pelas proteínas da membrana, as proteínas de transporte. Então, elas permitem a entrada e saída de substâncias da célula e existem proteínas de transporte no sangue. Por exemplo, a hemoglobina.
A hemoglobina transporta o que no nosso sangue, gente? O oxigênio. A gente tem tanta hemoglobina que o nosso sangue inteiro é vermelho, porque a hemoglobina é vermelha. Então também é uma função importantíssima. Tem muitas mais funções, e aqui eu levantei algumas das principais, só para vocês entenderem como a produção de proteínas pode comandar as funções do nosso corpo. E a receita para produzir essas proteínas está onde, gente? Está lá no nosso chefe, está lá no nosso DNA, que contém as informações para produzir essas proteínas. Beleza, gente, mas vamos lembrar agora da estrutura da célula. Onde está o DNA? Está no núcleo, dentro da carioteca, protegido. E onde está o nosso operário, que é o ribossomo, que constrói as proteínas? Ele está no citoplasma. Gente, então como que tem essa conversa do nosso chefe com os operários? É o WhatsApp? Não. Evolutivamente, o que foi selecionado? Que o DNA não saia do núcleo, porque se ele ficar saindo do núcleo, tem mais chance de acontecer alguma coisa ruim com ele, e se a gente compromete o DNA, gente, a gente compromete todas as reações do nosso corpo. Então esse DNA tem que se manter íntegro. Então o que foi selecionado ao longo da evolução? Vamos manter esse DNA no núcleo e vamos achar um intermediário para falar para o ribossomo o que ele tem que produzir. E esse intermediário a gente dá um nomezinho também, e o nome dele é RNA. Então o que acontece, gente? O nosso DNA está lá no núcleo e ele comanda a produção de uma molécula de RNA, que é uma molécula até bem parecida com o DNA, a gente vai ver mais adiante. Esse RNA passa a informação para o ribossomo de qual proteína ele tem que produzir. E aí essa proteína sim vai ter as funções diversas que a gente já viu, ok? Mas para a gente entender como funciona essa conversa, como funciona esse processo que é bem complexo, a gente precisa entender um pouco do formato do DNA e do RNA, qual é a carinha deles. Então, gente, o DNA e o RNA são macromoléculas. O que isso quer dizer? São moléculas muito grandes, compostas de pequenas unidades que se repetem. Então é como se fosse uma parede, a gente tem vários tijolos que são iguais ou muito parecidos. O DNA e o RNA é a mesma coisa, eles são compostos de pequenas moléculas que juntas formam uma molécula muito grande. Qual que é o nome dessa pequena molécula? A gente chama de nucleotídeo, beleza? E o nucleotídeo também pode ser dividido em partes menores, porque, gente, ciência é assim, a gente vai dividindo até não chegar mais. Então aqui eu desenhei alguns nucleotídeos. Então eu tenho aqui um grupo fosfato, lembra que o fósforo também está na membrana? O fósforo está aqui de novo no nucleotídeo, por isso que é um sal importante da gente manter na dieta. Então eu tenho aqui um grupo fosfato, uma pentose. O que é uma pentose? É um carboidrato com 5 carbonos. Então eu tenho aqui uma pentose, que a gente desenha assim, um pentágono. E ligado a essa pentose eu tenho uma base nitrogenada. O próprio nome já dá uma ideia que ela tem muito nitrogênio na sua forma. Essa base nitrogenada é a única parte que varia. Então lembra que eu falei dos tijolos da parede? Essa parte aqui, a pentose e o grupo fosfato é sempre o mesmo. A minha base nitrogenada muda. Existem 5 bases nitrogenadas possíveis. A base A, que a gente chama de adenina, a T, que é a timina, a C, que é a citosina, G, que é a guanina, e a U, que é a uracila. E aí o que acontece, gente? Para formar uma macromolécula, essas unidades pequenas precisam se ligar. E como elas se ligam? Assim. Então, a pentose de um nucleotídeo se liga no fosfato do nucleotídeo de baixo. Então, aqui eu não desenhei, mas aconteceria igual. O fosfato desse nucleotídeo aqui ia se ligar nele, então eu formo uma fita de nucleotídeos, todos unidos, formando uma macromolécula. Beleza? Tanto o DNA quanto o RNA são formados por esses nucleotídeos, mas eles têm algumas particularidades que a gente vai ver agora. Então, gente, isso aqui é um tipo de pergunta clássica de vestibular, diferenciar RNA de DNA. Embora eu não goste muito disso, porque é puramente decoreba, a gente precisa passar por esses pontos. Então, vamos lá. No RNA, a pentose, esse pentágono verde que eu desenhei, é uma ribose, é o nome que a gente dá. E por começar com R, a gente chama de RNA. Então, é um ácido nucleico que tem a ribose como pentose. No DNA, a gente tem
a pentose, o formato dela é o mesmo, só que ela tem um oxigênio a menos, por isso desoxi. Então eu tirei um oxigênio, então desoxirribose. E aí, por causa desse desoxi, o nome é DNA. Então essa é a primeira diferença, e que a gente já pode ver que isso tem a ver com o nome das macromoléculas. A outra diferença, uma pequena diferença nas bases nitrogenadas. Então, gente, aqui eu tenho as 5 bases nitrogenadas existentes, mas nem todas estão nos 2 tipos de macromoléculas. No RNA, a gente tem a uracila. No DNA, a gente tem a timina. Beleza? Então, uracila é uma base específica do RNA e a timina é uma base específica do DNA. Além disso, um detalhe extremamente importante é que o RNA ele se organiza numa fita única, numa fita simples. Então aqui eu tenho os meus nucleotídeos todos ligados desse jeitinho aqui. A pentose se liga no fosfato do nucleotídeo de baixo, mas ele não tem uma fita complementar. Por quê? Porque ele é produzido a partir do DNA. Então a fita complementar dele está lá no DNA quando ele foi formado. No DNA não, eu tenho uma dupla fita. E aí, o que são esses risquinhos que eu desenhei aqui? São as ligações entre as bases nitrogenadas. E elas sempre se ligam do mesmo jeito. Então, gente, a adenina só liga com a timina. A citosina só liga com a guanina. Por quê, gente? Isso é químico. É o tanto de interação que é possível fazer. A adenina só consegue fazer interação com a timina. A citosina só consegue fazer interação com a guanina. Então, se eu tiver uma fita aqui de DNA, uma dupla fita de DNA, desse lado eu tiver uma adenina, eu nem preciso olhar o outro lado, eu sei que eu vou ter um T, uma timina. E isso é extremamente importante, porque são essas bases nitrogenadas que vão falar para o ribossomo qual proteína ele tem que produzir. Gente, é um código complexo. E é muito importante a gente saber esse tipo de pareamento, porque é um tipo de exercício clássico. Então, na hora que o RNA for produzido a partir do modelo de DNA, se eu tenho um A na molécula de DNA, o RNA vai ser produzido com uma uracila. Se eu tiver um C na molécula de DNA, o RNA produzido vai ser com um nucleotídeo com guanina, ok? Então, a gente já falou agora do formato. E agora a gente pode ver um pouco mais a fundo os processos separados para chegar na síntese de proteína. Bom, gente, então a gente viu as diferenças do RNA e do DNA na estrutura deles. E agora a gente vai, eu, a louca das analogias, fazer outra analogia para tentar deixar um pouco mais claro como acontece esse processo, que é extremamente complicado, galera, de verdade. É muito abstrato porque nem eu, nem você, a gente nunca vai ver um DNA no microscópio, porque é muito menor do que um microscópio pega. Então a gente tem que fazer analogias para ficar mais palpável de compreensão, beleza? Então, a minha nova analogia, o DNA é um livro de receitas. Então ele tem informação para fazer um monte de pratos e comidas diferentes. Então, tem a receita para fazer o bolo de chocolate, tem a receita para fazer torta, tem a receita para fazer arroz e feijão básico mesmo, tem muitas receitas para fazer pratos, no caso, proteínas diferentes. Tudo isso está lá no meu núcleo em várias moléculas de DNA, beleza? Mas cada receita é diferente, certo? Você não faz arroz achando que vai comer feijão no final. Então, cada receita é um pouco diferente. Como ela é diferente no sentido do DNA? Por causa das sequências dos nucleotídeos. Lembra que eu falei o que varia? A base nitrogenada é a parte que varia no nucleotídeo. Então, de acordo com a sequência de bases nitrogenadas que eu tenho, o meu gene vai ser um pouco diferente e isso vai comandar a produção de proteínas diferentes. Então, cada receita para um prato diferente, para uma proteína diferente, é chamada de gene. Então, um gene é uma receita para produzir uma proteína. Está lá no meu DNA. Beleza. Só que vamos lembrar, gente, o meu DNA, meu livro de receitas, está no núcleo e o meu operário está no citoplasma. Qual é a molécula intermediária que eu falei? É o RNA. Então, o RNA mensageiro, que a gente abrevia assim, RNA-M, ele é uma cópia de uma receita. Então, ele tem a sequência muito parecida, lembrando só que a uracila é específica do RNA e a timina é específica do DNA, mas ele é uma cópia
do gene que está lá no DNA. E aí esse RNA mensageiro carrega essa cópia como se fosse um xerox. Gente, se o meu livro de receita é muito precioso, eu não vou tirar ele do meu cofre. Eu vou tirar uma cópia e a cópia eu tiro do meu cofre e levo para a cozinha. Porque se eu tirar o livro todo, o tempo inteiro e levar para a cozinha, a chance de acabar caindo alguma coisa e danificar esse livro é muito grande. Então eu mantenho o meu livro de receita no meu cofre, tiro uma cópia e levo essa cópia para a cozinha. E essa cópia a gente chama de RNA mensageiro. E ele vai levar essa cópia para quem? Para o cozinheiro. Quem que é o meu cozinheiro nessa analogia nova aqui? É o ribossomo. Ele está sempre trabalhando, né, gente? É cozinheiro, é operário. Então, ele vai fazer a receita a partir... ele vai fazer o prato a partir da receita que veio lá do nosso cofre, a partir da cópia que ele recebe, que é o RNA mensageiro. Beleza. O cozinheiro não trabalha sozinho, gente. Ou se trabalha, coitado. A melhor coisa é que ele tenha ajudantes. E esses ajudantes vão fazer o quê? Eles vão trazer os ingredientes para ele. Então, os ajudantes a gente chama de RNA transportador. E o próprio nome já diz, o que ele vai fazer? Ele vai transportar. Transportar o quê? Os ingredientes, que são os aminoácidos. Aminoácidos são os pedacinhos das proteínas. Então, assim como o RNA e o DNA são macromoléculas formadas pelos nucleotídeos que se repetem, as proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos ligados que se repetem. Então, vários aminoácidos ligados juntos formam uma proteína, que é o que eu escrevi aqui. Então, todos esses ingredientes, que são os aminoácidos, juntos formam um prato, a nossa proteína. Então, gente, deu para entender mais ou menos como acontece esse processo? Depois a gente vai ver um vídeo que mostra como isso acontece na célula, uma simulação 3D que dá uma ideia mais real de como funciona. Mas antes eu só quero, então, fazer um fechamento aqui, porque a gente tem 3 tipos de RNA envolvidos na síntese de proteínas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O RNA mensageiro, que a gente já falou, ele leva a cópia da receita do gene lá do núcleo para o citoplasma, para os ribossomos. A gente tem o RNA transportador, que transporta os aminoácidos que estão livres no citoplasma para o ribossomo. De onde vem esses aminoácidos, gente? Vem da nossa alimentação. Ou seja, se a gente não come aminoácido, a gente não consegue produzir as nossas proteínas. Por isso que a ingestão de aminoácidos é muito importante. E esses aminoácidos vêm da digestão, então a gente come proteína de vaca, de galinha, de vegetais, a gente destrói, digere essas proteínas e a partir desses aminoácidos livres, a gente faz as nossas proteínas, que são diferentes das proteínas da galinha, da vaca, do alface, beleza? E a gente tem um terceiro RNA que eu não falei aqui, que é o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, ele é estrutural. Então ele é uma fita, lembra? Uma simples fita que se dobra nela mesma e forma uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional, junto com algumas proteínas, formam o ribossomo. Então, quando a gente fala, por exemplo, a nossa membrana plasmática, composta de lipídios, o ribossomo é composto de RNA ribossômico e proteínas. Beleza? Então agora a gente vai ver um vídeo que eu acho que vai deixar um pouco mais claro todo esse processo complexo. Bom, gente, então, agora que a gente já viu uma analogia de como funciona o DNA para produzir proteínas, a gente vai ver um vídeo que é uma animação tridimensional que mostra como isso acontece biologicamente dentro da célula. Então, aí está a nossa célula, a gente está dando um zoom agora, né? Ele está deixando a membrana invisível e estamos dando um zoom. Tem várias mitocôndrias que a gente consegue ver, várias organelas, e agora a gente vai para dentro do núcleo. O que vai ter dentro do núcleo? Nosso DNA, na forma de cromossomos, que é uma forma condensada do DNA. A gente vai ver um pouco melhor nas próximas 2 aulas, mas o DNA ele se enrola sobre essas proteínas aí que parecem disquinhos, que chamam estonas, e ele pode se desenrolar também. E aí ele fica nessa forma de dupla hélice que vocês estão vendo aqui na frente, tá? Alguns trechos de DNA são chamados de genes. O que é um gene? Gente, gene é um trecho de DNA que tem a informação para produzir uma proteína.
Então, todo gene tem uma informação que pode produzir uma proteína através de um intermediário, que é o RNA. Então, como é que o RNA é produzido? Através dessa enzima aí que vocês estão vendo grudar agora no nosso gene, a RNA polimerase. Ela abre a dupla fita do DNA, ela destrói a ligação entre as bases nitrogenadas do DNA e ela constrói uma nova fita de RNA usando essa fita molde aqui de DNA. Então, de novo, através da ligação entre as bases nitrogenadas. Prestem atenção que aqui está sendo adicionada a base uracila quando eu tenho uma adenina no DNA. Por quê? Porque é uma fita de RNA que está sendo formada. E aí a base do RNA é uracila ao invés de timina, certo, gente? Então, o gene está sendo transcrito, que esse é o nome do processo, transcrição, a produção de RNA a partir de DNA. Então, aqui o gene está sendo transcrito, adicionando nucleotídeos um por um e formando essa fita de RNA. Nesse caso, é o RNA mensageiro. Por quê, gente? A gente tem os 3 tipos de RNA e eles têm funções diferentes. Lembra, na hora de produzir a proteína? O RNA mensageiro é o xerox do gene. Ele vai levar lá para o citoplasma a mensagem que está presente no meu gene. Então, ele foi construído. Lembrando, gente, cada nucleotídeo que foi usado para construir esse DNA veio da onde, gente? Veio da nossa alimentação, beleza? São os nucleotídeos livres que estão no citoplasma que vieram da nossa alimentação. Isso quer dizer que eu tenho gene de vaca, eu tenho gene de alface, daquilo que eu como? Não, gente. Por quê? Porque eu uso os nucleotídeos da minha alimentação para fazer os meus genes, que têm uma sequência de nucleotídeos diferente do gene da vaca, do gene da alface, do gene do shimeji, sei lá, o que vocês comem, certo? Então aí o meu RNA mensageiro está saindo do núcleo pelos poros e está indo para o citoplasma. E aí o que vai acontecer, gente? Quem que tem que se ligar nele? O nosso operário. Como é o nome do nosso operário que está chegando aí? É o ribossomo, gente. Olha aí o ribossomo. Ele se fecha em volta do RNA mensageiro e ele vai começar a tradução. Tradução é o processo de entender o que está escrito aqui no RNA mensageiro e ligar os aminoácidos correspondentes. Quem que ajuda o ribossomo mesmo, gente? Quem que são os ajudantes do cozinheiro? São os RNA transportadores. Eles trazem os ingredientes para fazer a receita. Os ingredientes são chamados de aminoácidos, beleza, gente? Então, eles carregam os aminoácidos de acordo com essa informação aqui. Então, gente, vocês estão vendo que o RNA transportador, ele é uma fita de RNA, assim como o RNA mensageiro, só que ele se dobra nele mesmo a partir de algumas ligações entre bases. Por isso que ele fica com essa forma de trevo aqui. Mas ele é uma fita de RNA, assim como o RNA mensageiro, ele só está dobrado. E aí, de acordo com a informação que eu tenho aqui, no meu anticódon, que eu chamo, eu vou carregar um aminoácido diferente. Por que eu chamo de anticódon? Porque existe um códon. E qual que é o códon, gente? São as 3 bases complementares ao anticódon que estão no RNA mensageiro. Então, essa ligação de códon-anticódon, ou seja, do RNA mensageiro com o RNA transportador, são o que faz a gente colocar os aminoácidos um de cada vez na ordem certa para produzir determinada proteína. Então, vocês estão vendo que de 3 em 3 vai ligando as bases do RNA transportador com as bases do RNA mensageiro e solta um aminoácido aqui em cima. Esses aminoácidos se ligam, eles vão se ligando, tá vendo? Como se fosse um colar de continhas, eles vão se ligando até que acaba lá a informação do meu RNA mensageiro. E aí o RNA mensageiro vai se soltar do ribossomo, a proteína vai se soltar do ribossomo e se dobrar. Tá vendo que ela está se dobrando, formando uma estrutura mais complexa? Por que isso é importante, gente? A proteína, depois ela se dobra, os aminoácidos se dobram, e isso forma uma estrutura tridimensional que é essencial para a função dessa proteína. Ela funciona como se fosse uma fechadura e uma chave. Para ela se encaixar naquilo que ela precisa se encaixar, no substrato, a gente chama, né? Para ela fazer qualquer
papel, vamos lembrar lá das proteínas das membranas. Para ela deixar passar a glicose, ela tem que ter o formato que permite a passagem de glicose, mas não permite a passagem de um vírus, por exemplo. Então, gente, isso é essencial, esse dobramento da proteína sobre ela mesma, formando uma estrutura tridimensional. Então, gente, como vocês viram aqui, essa ligação acontece de 3 em 3. Tá vendo? 3 bases do RNA mensageiro correspondem a 3 bases do RNA transportador que carrega um aminoácido, ou seja, 3 bases do RNA mensageiro codificam um aminoácido. Mas por que 3, gente? A gente vai ver agora. Porque são 3 bases e não mais ou menos. Então, gente, vamos tentar entender por que essa relação entre as bases do RNA mensageiro e um aminoácido são de 3 em 3, tá? Vamos tentar entender, então, é matemática. Eu sei que não é muito legal, também não gosto muito, mas quando tá dentro da biologia, a gente faz um esforço, vai, gente? Então, ó, existem na natureza 20 tipos de aminoácidos diferentes no total. Eu trouxe aqui a fórmula química deles, os nomes, tá? A gente não precisa saber de cor, obviamente, eu também não sei, mas só reparem que o final termina com ina. Normalmente a gente usa esse final tanto para se referir a algumas proteínas quanto aos aminoácidos, beleza? Então a gente tem 20, pode contar aqui, ó. Eu tenho 4, eu tenho 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Eu tenho 20 aminoácidos. E eles precisam se relacionar em um código com as bases do meu DNA, ou do meu RNA mensageiro, que é a cópia do DNA, certo? Só que quantas bases eu tenho, gente? Eu tenho 4 bases nitrogenadas diferentes no meu RNA mensageiro. Eu tenho A, U, C e G. Então, vamos pensar se essa relação entre o RNA mensageiro e o aminoácido fosse de 1 em 1. Ou seja, uma base do RNA mensageiro correspondesse a um aminoácido. Então, aqui, ao invés de ser 3 bases relacionadas a um aminoácido que esse RNA transportador está carregando, fosse só uma. Então, se eu tenho U, eu vou transportar o aminoácido alanina, por exemplo. Quantos aminoácidos diferentes eu poderia ter? 4. Porque o U vai se relacionar à alanina, por exemplo, o A vai se relacionar à leucina, por exemplo, o C vai se relacionar à metionina e o G vai se relacionar à isoleucina. São 4 aminoácidos que eu sei o nome, vamos lá. Isso quer dizer que eu só posso ter 4 aminoácidos diferentes. Porque aí, se eu quiser colocar outro aminoácido, não vai ter base, porque todas as bases já estão relacionadas a um aminoácido. E eu não posso ter 2 bases relacionadas ao mesmo aminoácido. Por quê? Porque vamos pensar, na hora do ribossomo chamar os seus ajudantes, como é que ele vai saber qual aminoácido ele tem que transportar? Se eu tenho 2 aminoácidos que estão relacionados, são codificados pela base U. Como que ele vai saber qual que ele tem que transportar? Certo? Imagina, gente, se o cozinheiro ele pode levar tanto o ovo quanto a farinha. E aí o ribossomo ele só vai chamando os ajudantes. E aí ele chama o ajudante e fala: "Ô, ajudante X, dá aí seu ingrediente para mim". Só que ele pode transportar os 2. Como ele sabe qual que o ribossomo precisa? Ele não sabe, gente. Então, cada ajudante só pode transportar um ingrediente. Então, se fosse só uma base relacionada a um aminoácido, não daria certo, porque a gente tem 20 aminoácidos. E se fossem 2, gente? Eu poderia ter 4 possibilidades de base aqui e 4 possibilidades de base na segunda. Isso me daria 16 combinações diferentes, certo? Porque é 4 vezes 4. Mas eu tenho 20 aminoácidos, então ainda não dá para fazer um código de relação entre 2 bases e um aminoácido. Então, gente, o que foi selecionado pela natureza é que a relação entre bases e aminoácidos fosse de 3 em 3. Porque aí eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 possibilidades diferentes e eu tenho 64 combinações entre as bases para 20 aminoácidos. Aí eu consigo contemplar todos os 20 aminoácidos. E como é esse código? Gente, a gente vai dar uma olhada agora. Bom, gente, a gente tem aqui então essa tabela que é o código genético. Parabéns! Se alguém te perguntar, você já viu o código genético? Já. Você pode não ter visto o material genético, porque não dá para ver nem com microscópio, mas o código genético você já viu. Então vamos diferenciar, gente. O material genético é lá a dupla fita de DNA, uma coisa física.
O código genético é uma tabela, gente, é uma relação entre as 3 bases que estão na cópia da nossa receita, né, no RNA mensageiro, e qual aminoácido que o ajudante do cozinheiro vai carregar. Então, gente, não precisa decorar essa tabela, pelo amor de Darwin, mas a gente tem 3 bases relacionadas a um aminoácido, ok? Mas vocês estão vendo que a gente tem, olha, por exemplo, esse aminoácido aqui se chama fenilalanina. A gente tem dois códons, dois códons é o nome que a gente dá para essa sequência de 3 bases relacionadas ao mesmo aminoácido. Isso tem problema, gente? Não, por quê? Isso quer dizer que 2 ajudantes diferentes podem levar o mesmo ingrediente. Mas daí o ribossomo pode chamar os 2, eles trazem e não tem problema nenhum. Isso o ribossomo sabe lidar. O que ele não sabe lidar é se um ajudante puder trazer 2 ingredientes diferentes. E aí o ajudante fica confuso, ele não sabe qual levar cada vez. Então, gente, se eu tiver essa sequência de U no RNA mensageiro, isso sempre vai estar relacionado ao aminoácido fenilalanina. Se tiver lá o no RNA mensageiro, o RNA transportador sempre vai trazer fenilalanina. Isso é o código genético para qualquer gene, para qualquer espécie, gente. Esse código vale para a gente, vale para os outros animais, vale para as plantas, para as bactérias, até para os vírus. Esse código é sempre válido. Então, a gente fala que o código genético é universal. E essa é uma das maiores evidências da evolução, porque isso quer dizer que o primeiro ser vivo tinha um código genético parecido com esse, ok? Ou igual a esse, ele pode ter sofrido algumas alterações, mas esse foi o código genético selecionado e todos os seres vivos têm ele. Além dele ser universal, gente, ele é redundante, que é isso que eu já falei, que 2 códons diferentes codificam para o mesmo aminoácido. Isso não tem problema e isso, inclusive, é bom, gente. Por quê? Vamos pensar. Isso aqui, esse códon, tá lá no meu RNA do meu RNA mensageiro, certo? A cópia do xerox. É o xerox do meu livro de receitas, desculpa. Então, gente, vamos supor que lá no livro de receitas, no meu DNA, aconteceu uma mutação. E aí, trocou essa base aqui, no meu DNA. Aí, a cópia vai ficar diferente também, né? E aí, vamos supor que, em vez da cópia ficar com U, a cópia ficou com C. Aí você fala, putz, mutação é complicado, né? Pode gerar algumas doenças, pode gerar câncer até, vocês vão ver isso na próxima aula. Mas, gente, não vai ter problema, porque, ó, mesmo acontecendo mutação, o ajudante vai levar o mesmo aminoácido. Então, gente, esse código genético, ele é muito bom, porque ele até aceita, ele tolera algumas mutações sem causar um prejuízo para o corpo, porque a proteína produzida vai ser a mesma, ok? Gente, então é isso. Vamos resolver agora uns exercícios e até a próxima. Bom, gente, então agora que a gente já teve todo esse panorama de como funciona o DNA, qual a cara dele, como ele produz proteínas, a gente vai resolver 2 exercícios, ok? Então vamos lá na apostila de vocês, página 62, na seção Enem, exercício 1. Eu gosto muito desse exercício porque, sim, você tem que saber um conteúdo, mas ele me mostra uma coisa que eu gosto muito na ciência, que é ajudar a derrubar as fake news, galera. Então, ajudar a derrubar informações falsas e muitas vezes que querem tirar dinheiro de você, sendo que não precisa. Então, vamos ler aqui com atenção. Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA... Então, aí vamos ler as alternativas. A. De qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. B. De origem vegetal, é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. C. Das bactérias, poderia causar mutações no couro cabeludo. D. Dos animais, encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção. E. De características básicas, assegura suficiência hidratante. Então, gente, vamos lá. Eu falei da composição da molécula do DNA e do RNA e eu falei dos nucleotídeos, dos pequenos compostos que formam uma molécula grande. E eu falei que a gente tem 5 bases nitrogenadas. Mas eu também falei que
a gente pega esses pequenos nucleotídeos do nosso alimento para formar o nosso DNA. Então, gente, todos os seres vivos possuem DNA, certo? Tirando o vírus, por isso que o vírus pode ser só de RNA, mas todos os seres vivos possuem DNA e todos os seres vivos possuem a mesma formatação, os nucleotídeos, só que em ordens diferentes. Então, se a bactéria começa o DNA dela, as informações com o nucleotídeo, com a timina, a gente pode começar, sei lá, com a guanina, mas todos são compostos de nucleotídeos. Então, gente, não faz diferença nenhuma ser DNA de bactéria, ser DNA de planta, ser DNA de qualquer coisa. Se possui DNA, o que a gente vai conseguir absorver é a mesma coisa. E além disso, gente, para o cabelo, para esse tipo de hidratante, o que hidrata são substâncias, normalmente lipídios e proteínas. O DNA não hidrata, ele não tem muita água em sua composição. Então, qual seria a alternativa certa? A alternativa A, de qualquer espécie serviria, já que eles têm a mesma composição. Beleza? Então não pode comprar o shampoo de DNA vegetal, mas saiba que você está pagando mais caro por uma coisa que não tem uma eficiência maior. Agora vamos lá para a página 63, exercício 1 da FUVEST. Então vamos ler aqui. Um pesquisador que pretende estudar comparativamente a síntese de DNA e de RNA em uma célula deve usar nucleotídeos radioativos contendo, respectivamente. Então, gente, o que é o nucleotídeo radioativo? É que ele tem algum tipo de alteração que nós colocamos, nós seres humanos colocamos para a gente conseguir identificar. Então, por exemplo, a gente pode colocar uma marcação e depois jogar um tipo de luz específica que vai brilhar se tiver adenina ou se tiver timina. Isso é para a gente conseguir identificar qual é o nucleotídeo ali, para a gente sequenciar o nosso DNA. Então, se eu quiser comparar a síntese de DNA com a síntese de RNA, eu preciso usar alguma coisa que diferencia essas duas moléculas. Vamos lembrar o que diferencia essas duas moléculas? A ribose, que eu falei, no DNA é desoxirribose, no RNA é ribose. A simples fita e a dupla fita e uma das bases nitrogenadas. Lembra que enquanto no DNA eu tenho a timina, no RNA eu tenho a uracila. Então, como aqui ele está falando de nucleotídeos, a única diferença que eu tenho entre os dois é que no DNA, timina e no RNA, uracila. Alternativa A, ok? Espero que essa aula tenha ficado clara, que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem perguntar para os professores que estão em plantão, ok? Abraços!